Olá, amigos, queridos irmãos de caminhada da nossa Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Sempre com muita gratidão e com muito amor, estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre os ensinamentos da nossa doutrina, sobre as recomendações que o nosso Mestre Jesus deixou para que nós tivéssemos oportunidade de vivermos com mais amor no coração, com mais compreensão, com mais solidariedade. Pedimos neste momento que irmãos de luz, que o nosso Mestre amado e Maria Santíssima, a nossa amada Maria de Nazaré, estejam acompanhando o nosso trabalho, nos intuindo, nos enchendo de bênçãos e colaborando para que as palavras que sejam ditas sejam aproveitadas com muito discernimento e com muito amor. Que Jesus, que o nosso Pai, abençoe o nosso trabalho. Gratidão e que assim seja. O tema sugerido hoje por mim, tendo em vista os tempos que estamos vivendo, foi o autoconhecimento, quem eu sou. E achei que esse tema estaria de acordo com momentos que nós estamos vivendo, com a situação a que nos fomos submetidos por essa crise mundial, onde nós temos que ficar mais recolhidos, onde nós temos que estar dentro das nossas casas, convivendo com os nossos familiares que conosco vivem, ou muitas vezes vivendo somente nós. E são esses momentos, são esses isolamentos que estão ocasionando para muitas pessoas momentos de muita intranquilidade. As pessoas estão se achando, se sentindo deprimidas, angustiadas, ansiosas, porque estão afastadas da sua vida normal. Estão afastadas, muitas afastadas do convívio familiar, outros afastados dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho, enfim, afastados da sua relação normal com a sociedade. E essa situação, esses momentos estão sendo dolorosos para muitos de nós. O que está se percebendo? Que nós, na verdade, ou a maioria de nós, tem muita dificuldade de lidar com a solidão. Muitos têm sérias dificuldades de ficar pequenos momentos sozinhos, consigo mesmo. O que dirá então nesses momentos em que a solidão, o ficar sozinho, passa a ser uma constante de 24 horas. Um dia sim, o outro também, estamos nós conosco mesmo. Por que será então que nós temos essa dificuldade de nós nos aturarmos, né? Ou seja, essa é a palavra real, né? Por que nós não nos suportamos? Então, é uma reflexão. Por que nós, estando nesse momento, tendo que ficar isolados, estamos tendo tanta dificuldade de lidar conosco mesmo? Então seria um momento, e eu convido a essa reflexão,
para nós começarmos a pensar que essa crise mundial está nos proporcionando um grande momento de parada, de reflexão, para que nós tomemos consciência da nossa missão aqui no planeta. Nós temos que, neste momento, pararmos de pensar no outro que está lá fora e nós temos que pensar em nós que estamos aqui dentro. Nós não podemos permanecer isolados, sentados numa cadeira, deixando a vida nos levar. Nós temos que procurar um objetivo maior que nos impulsione e que faça com que, passado esta temporada de isolamento, nós saiamos fortalecidos, nós saiamos melhores do que quando nós entramos nestes momentos de crise. E para isso, nós temos que começar a pensar numa relação muito boa que nós precisamos ter conosco mesmo, né? Nós temos que pensar se nós verdadeiramente nos conhecemos. E aí vem aquela pergunta que muitas vezes nos é feita assim, repentinamente, quando nós estamos em cursos, em seminários e em grupos de estudos, quem eu sou? E muitas vezes esta pergunta nos deixa pensativos e nos traz uma certa dificuldade de formular uma resposta. Por quê? O que nos vem imediatamente como resposta a essa pergunta? Os dados que constam nos nossos documentos de identidade, né? Eu sou a fulana de tal, eu nasci em tal data, eu sou filho, né, do meu pai e da minha mãe, e eu consigo enumerar neste momento uma série de dados que me dizem da minha relação do meu corpo externo, né? Do meu eu externo. Eu passo a dar informações sobre o curso que eu tenho, sobre a profissão que eu exerço, os meus relacionamentos, né? Então, essas coisas que dizem que fazem parte do nosso corpo físico são respostas muito fáceis de serem enumeradas. E aí a gente passa a perceber que nós, seres humanos, nós somos muito identificados pelo nosso exterior. Um amigo nosso, ou sobre pessoas mesmo de nossa família, eles conseguem nos definir muitas vezes, e na maioria das vezes, pelas nossas características externas. Mas o que eu quero levar hoje a que a gente faça uma reflexão é quem somos nós verdadeiramente. Se nós tirarmos toda essa parte externa, né? Se nós tirarmos a nossa profissão, se nós tirarmos a casa em que nós habitamos, se nós tirarmos nossas vestimentas, se nós tirarmos inclusive o nosso corpo, que vai desaparecer num determinado momento, nosso corpo físico, nos restará um atestado de óbito. Então, no momento que tudo isso for nos retirado, não nos sobra mais nada, graças a Deus, nós somos daqueles seguidores que têm certeza e convicção de que nós somos eternos.
de que o nosso verdadeiro eu não está nessa enumeração de coisas materiais. E nós sabemos perfeitamente que nós somos um eu físico e um eu espiritual. E graças ao nosso engajamento numa doutrina que nos traz a bênção de nos mostrar que a vida continua, nós temos a alegria de saber que dentro de nós existe um ser eterno, existe uma essência divina e que este é o nosso verdadeiro eu. Mas o que acontece é que mesmo nós tendo conhecimento de todas essas informações, muitas vezes nós não conhecemos este nosso eu interior. Nós sabemos dar detalhes do nosso eu físico. Eu tenho certeza que qualquer um de nós saberia enumerar uma ruga nova que surgiu, um cabelo branco que apareceu e que começa a me preocupar, que eu vou ter que começar a usar uma tintura. Nós percebemos alguns quilinhos a mais que nos surgiram, que nós temos que fazer uma dieta. Nós sabemos de cor e salteado e até muitas vezes queremos negar o nosso real peso numa balança. Então, essas coisas do nosso eu físico está inteiro na nossa mente. Mas, se nós formos questionar quem nós somos verdadeiramente, a maioria de nós tem muita dificuldade de responder. E provavelmente seja esta a razão de eu ter tanta dificuldade de eu estar sozinha comigo mesmo. Porque como é que eu vou estar sozinho com alguém que eu não conheço? Então eu não quero, eu me perturbo, eu fico mal, eu peço ajuda. E a minha reflexão de hoje vem no sentido de que nós passemos a fazer uma viagem para dentro de nós. Nós precisamos conhecer essa essência do nosso eu espiritual. E isso é muito importante porque isso nos dará uma maior chance de termos esperança e de termos a certeza de que nós estamos aqui nesse planeta por uma razão muito especial. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão a cumprir. Mas o que acontece? Para nós entrarmos para dentro de nós, nós precisamos também, além de ter vontade, nós precisamos ter coragem. E este convite que eu faço hoje, que é um convite muito importante, e eu gostaria que a partir desse momento, todos nós tentássemos, pelo menos, que nós fizéssemos essa viagem para dentro de nós, que eu já digo de antemão, não é fácil, mas nós vamos encontrar lá no nosso interior
muita coisa linda. Nós vamos encontrar um eu que nós vamos ficar muito felizes de saber que existe. Mas nós também vamos encontrar muitas coisas que irão nos surpreender de uma forma assustadora. Porque nós não somos 100% esses seres maravilhosos que muitas vezes nós pensamos que somos. Às vezes nós temos a noção de nós mesmos, de que nós somos pessoas essencialmente caridosas, que nos preocupamos com o outro, que nós sabemos viver com honestidade, de forma íntegra, e que então nós estamos de passagem aqui por essa vida, seguindo a caminhada do Mestre Jesus. Mas, quando nós entrarmos para dentro de nós, nós vamos encontrar algumas coisas que certamente passarão a nos esclarecer por que nós temos tanta facilidade de julgar os outros. Por que para nós é tão fácil apontar o dedo em direção ao outro, julgar, criticar, quando na verdade nós entrando para dentro de nós vamos encontrar lá no fundinho um porão. E neste porão, no momento que nós tivermos determinados a entrar, nós vamos encontrar lá muita coisa que nós, com a maior facilidade, identificamos no outro. Então, é muito importante que, assim como nós sabemos fazer uma limpeza na nossa casa física, e que nós temos sempre nas nossas casas uma sala, um lugar onde nós vamos colocando aquelas coisas que estão em desuso, aquelas coisas que não nos servem mais e que nós costumeiramente chamamos, a despensa, o porão. E nós todos temos lá no nosso eu interior um porão. Coisas que vêm nos acompanhando de todas as outras vidas que nós vivemos anteriores a essa, e que vão ficando acumulados neste porão, as nossas sombras, porque se nós não tivéssemos nada nesse porão, se o nosso porão já estivesse vazio, nós não precisaríamos mais estar reencarnados aqui nesse plano. Nós não precisaríamos mais estar vivendo num planeta que é de provas e expiações. Nós já estaríamos, num planeta de espíritos mais elevados, de espíritos superiores. Não, mas a nossa caminhada ainda é uma caminhada onde nós precisamos conhecer a nossa sombra e precisamos ir mudando nossas atitudes, porque simplesmente é através do autoconhecimento, através de nós sabermos o que realmente nós somos integralmente, é que nós podemos fazer a nossa reforma íntima. Então, a nossa participação na doutrina espírita
a nossa participação em grupos de estudo, de nos integrarmos, muitas vezes, quase 24 horas por dia, numa casa espírita e para ali realizarmos um trabalho, não é simplesmente para que as pessoas nos percebam, que as pessoas nos vejam como alguém imprescindível dentro daquela casa espírita. Nós precisamos trabalhar, nos doar para a nossa causa espírita, mas sabendo que verdadeiramente o que vai nos interessar nessa nossa caminhada são as mudanças que vão ocorrendo lá dentro do nosso eu interior e que estão servindo para nós, à medida que formos conhecendo as nossas deficiências e as nossas dificuldades, nós passemos a compreender essas dificuldades, passemos a aceitar esses nossos defeitos e passemos a ter vontade de mudar. Nós não podemos, tem pessoas que não querem entrar muito a fundo e que muitas vezes procuram analistas, terapeutas, porque têm dificuldade de perceber algumas coisas mais sérias a seu respeito e têm dificuldade de lidar com isso, de aceitar que tenha essas características, porque se culpam, porque acham que não pode. Como é que eu, que sou, e isso eu não falo só de espíritas, né? São pessoas de qualquer outra religião que não admitem que possam ter algum defeito, alguma deficiência, né, que possa vir a ser criticada. Por quê? Porque se acham seres acima do bem e do mal. Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para nos conhecermos. E à medida que nós temos coragem de entrar para dentro de nós e percebermos com muita coragem as nossas sombras, nós temos que entender os ensinamentos do Mestre, que nos disse que o nosso Pai é todo misericórdia, que disse que assim como nós temos que aprender a perdoar, nós seremos perdoados. Então, no momento que nós entendermos que nós somos pessoas invejosas, que nós somos pessoas orgulhosas, que nós somos pessoas egoístas, no momento que nós aceitarmos isso, já é um processo de cura. E nós não podemos fazer e querer tapar esse nosso porão, né, pregar com prego, com madeira forte, porque isso vem à tona. E no momento que o nosso porão está cheio, que ele extravasa, surgem as doenças físicas, as doenças psíquicas, as doenças espirituais. Por quê? Porque nós não queremos aceitar as nossas dificuldades. Nós não queremos aceitar que aquilo que nós tanto criticamos do outro, nós temos dentro de nós. Então, meus queridos irmãos, vamos conhecer o nosso eu. Vamos nos encher de coragem, agora que nós temos todo o tempo do mundo, e que o tempo passa, e que o tempo não volta. Vamos aproveitar para, nestes momentos em que estamos sozinhos conosco mesmo,
Vamos assumir essa nossa grande responsabilidade de entrarmos para dentro de nós e nos conhecermos. Vamos parar de só saber do outro. Vamos parar de assistir uma palestra ou de ver algum filme ou de qualquer mensagem onde a gente vai dizer: como seria interessante que o fulano tivesse aqui, porque esta mensagem aqui é todo para ele. As palavras que estão sendo ditas servem direitinho para minha mãe ouvir. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar o nosso eu interior. Nós temos que saber que nós estamos assistindo uma palestra e que nós estamos estudando e aprendendo para a nossa evolução. Nós não estamos nos conhecendo para o outro. Nós precisamos nos conhecer para a nossa mudança íntima. E no momento que nós tivermos coragem de entrarmos para dentro de nós, nós vamos entender aquele mandamento que Cristo nos deixou, onde ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Numa ocasião, numa palestra, eu pedi permissão para começar esse mandamento maior de trás para frente. Nós precisamos nos amar para podermos amar o outro. Como é que eu vou gostar de alguém? Como é que eu vou amar a Deus se eu não consigo me amar? Então nós temos o dever de nos amar. Não sei assim, mas isso aí é um amor próprio, é uma coisa condenável, porque aí eu vou ser egoísta, eu vou ser vaidosa. Não, eu preciso me amar, eu preciso acima de tudo cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu corpo físico, para que esse meu corpo físico abrigue com muita energia essa essência divina que eu tenho dentro de mim. Né? Então, como é que eu vou me anular? Aí vem assim, mas se eu gostar muito de mim, eu vou ser egoísta, porque aí eu não vou amar o meu próximo, que eu tenho primeiro que amar em primeiro lugar aqueles que me rodeiam. Eu preciso me anular em função do outro. Não, eu vou ser cobrada quando eu encerrar a minha caminhada terrena, eu vou ser cobrada. Por que eu só me dediquei ao outro e esqueci de mim? Virei uma pessoa neurótica, deprimida, doente. Por quê? Porque eu só quis saber da vida do outro e esqueci de mim. Eu li uma vez, comprei o livro numa livraria, até pelo título, que me sugeriu muito, e foi um livro muito interessante, do padre Fábio de Mello, que o título é Quem me roubou de mim? E essa pergunta nós temos que fazer diariamente. Nós não podemos permitir que o outro nos roube. Então nós ficamos naquela choradeira e nós vamos para as casas espíritas e nós vamos para os consultórios de psiquiatras e terapeutas, psicólogos, chorar e dizer que nós não temos vontade de viver, que nós pensamos em terminar com a nossa vida. Por quê? Porque nós só estamos nos dedicando ao outro. Mas, gente, é uma opção nossa. Nós precisamos ter coragem de dizer basta. Primeiro eu preciso responder por mim. Eu tenho que ser feliz comigo mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso me achar uma pessoa muito generosa. Eu sempre digo, né? E sempre dizia para a minha família, eu me amo. Eles falam, mas como tu é autossuficiente? Não, eu me amo. Eu me acho uma pessoa maravilhosa.
Por quê? Porque eu gosto de mim como eu sou, apesar de saber que eu tenho muitos defeitos e que eu precisaria melhorar muito. Eu me gosto, mas eu amo o meu próximo. E as pessoas que me conhecem sabem, eu tenho muito carinho e muita dedicação pela minha família, pelo próximo, pelas pessoas amigas. Tenho muita necessidade de estar com o outro e sou muito dedicada a ajudar quem precisa. Mas isso não faz que eu me anule. Isso não faz com que eu deixe de fazer coisas que eu goste, porque eu tenho que, em primeiro lugar, fazer a vontade do outro. Então, nós precisamos entender que, à medida que nós aprendermos a não nos anularmos, a conhecer nossas dificuldades, a tomarmos consciência do nosso eu, mesmo um eu cheio de defeitos, é que nós vamos ter condições de ir limpando o nosso porão, de ir aprendendo a seguir a doutrina do nosso Mestre Jesus e a viver de acordo com aquilo que o nosso próximo espera de nós. Isto é que é viver dentro da vontade e dos ensinamentos do nosso Mestre. Nós não vamos encontrar em nenhuma passagem, nenhuma parábola de Jesus, em nenhum dos evangelhos, nós não vamos encontrar nenhum momento em que o Mestre nos disse: olha, tu não pode ser invejosa, tu não pode ter tu não pode ser orgulhosa, tu não pode ser isso, tu não pode ser aquilo. O que o Mestre nos disse? Que nós temos que amar e que nós não podemos fazer para o outro o que nós não gostaríamos que fizesse para nós. Então, se nós descobrirmos em nós defeitos, evidente que nós vamos trabalhar uma mudança, que nós vamos trabalhar uma melhora nesse nosso eu, mas nós não vamos ficar apavorados porque nós estamos achando que por nós estarmos e sermos conhecidos numa casa espírita, que nós não podemos ser seres com defeitos, com problemas. E nós estamos numa casa espírita porque nós temos muitos problemas. Né? E nós estamos lá para aprender a lidar com essas dificuldades. Né? E não é a casa espírita não vai nos limpar esse nosso porão. Né? O nosso ensinamento da doutrina não vai apagar essas dificuldades e esses defeitos que nós trazemos de outras vidas. A casa espírita, a doutrina espírita, vai nos mostrar que, à medida que nós trabalharmos o amor, à medida que nós trabalharmos o perdão, à medida que nós trabalharmos pelo outro, né, com o outro, nós vamos cada vez mais ganhando bônus e melhorando aquele nosso porão lá, que no momento que ele estiver limpinho, nós não precisaremos mais reencarnar. Então, a nossa convivência com Deus só vai acontecer, meus irmãos, guardem isso. A nossa convivência com Deus só vai ser permitida de uma forma pacífica e integral no momento que nós nos aceitarmos como nós somos. No momento em que nós entendermos as nossas deficiências e as nossas dificuldades, no momento em que nós soubermos que nós estamos nos amando acima de tudo, e por nos amarmos, nós estamos sendo aquelas pessoas que vão conviver harmoniosamente com o outro, colaborando para o progresso e colaborando para o bem do planeta. E se nós estamos felizes conosco, ajudando o outro,
nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Então, o convite feito hoje é neste sentido. Vamos ter coragem de entrar para dentro de nós. Vamos acessar o nosso porão e vamos ficar diante dele com aquela sensação de que, assim como nós conseguimos fazer uma limpeza diariamente na nossa casa e que é muito fácil fazer essa limpeza, vamos aceitar as nossas dificuldades, vamos aceitar sermos como nós somos e então nós teremos a facilidade de vivermos uma vida plena aqui na Terra, até o momento em que nós formos chamados para prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. E que ao nós chegarmos lá, né, no outro plano, nós possamos saber imediatamente responder quem eu sou verdadeiramente. Que nós possamos chegar lá e nós pudermos dizer quem nós somos na nossa essência. Né? E isso é maravilhoso. E eu digo para todos vocês que vale a pena. Tá? Vale a pena nós ficarmos sozinhos conosco mesmo e vale a pena nós empreendermos esta viagem para dentro de nós. Eu garanto para vocês, e vocês depois vão me dizer, Elaine, como foi importante eu fazer essa viagem, eu me reconhecer um ser imperfeito, não me culpar por isso, entender que Deus é pura misericórdia e entender que eu mereço me amar. Meus queridos irmãos, foi uma alegria mais uma vez ter estado com vocês e vamos neste momento agradecer por essas coisas, por essas dificuldades, agradecer por termos com quem dividir as nossas angústias, os nossos problemas, agradecermos por sabermos que Jesus disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa mão do Mestre Jesus nos ampare e que nós saibamos estender a nossa mão para o Mestre. E que com as bênçãos de Maria e do nosso Pai Criador, nós possamos continuar a nossa jornada na paz e na luz do Mestre Jesus. Que assim seja.